Bem-vindo à Santa Liturgia Diária do dia 27 de junho de 2026. Hoje, com São Cirilo de Alexandria, você verá a história do santo do dia, a liturgia completa e um sermão com comentários de santos da igreja para discernir se buscamos a fé inteira que cura ou uma versão confortável de Cristo que deixa a alma em ruínas. História do santo do dia. São Cirilo de Alexandria nasceu no Egito por volta do ano 370. Sobrinho de Teófilo, bispo de Alexandria, assumiu a diocese em 412 e a governou por 32 anos. Era homem de profundo conhecimento teológico e exerceu forte liderança num tempo em que a fé cristã precisava ser defendida com clareza. Sua maior missão foi combater o erro de Nestório, patriarca de Constantinopla, que recusava chamar Maria de Mãe de Deus e a apresentava apenas como mãe do homem Jesus. Para Cirilo, isso não era um detalhe de linguagem. Se Maria não é mãe de Deus, então o filho que dela nasceu não é confessado plenamente como Deus feito homem. E se Cristo é dividido, a fé fica ferida no seu centro. Por isso, Cirilo escreveu ao Papa Celestino e tomou parte decisiva nos sínodos e concílios que trataram dessa questão. No concílio de Éfeso, em 431, os erros de Nestório foram condenados e a maternidade divina de Nossa Senhora foi proclamada. Cirilo não defendia uma devoção sentimental, mas a verdade do Evangelho. Aquele que Maria gerou é uma só pessoa divina, o Verbo encarnado, Senhor capaz de curar o homem inteiro. Sua vida nos recorda que a caridade não consiste em esconder o erro, mas em servir a verdade que salva. Quando a doutrina é falsificada, a alma fica como uma cidade em ruínas. Quando Cristo é confessado sem divisão, a esperança volta a respirar. E sua vida nos pergunta: preferimos a verdade que cura ou as palavras agradáveis que deixam a fé doente? Convertamo-nos da confusão, da covardia e da fé diluída, e professemos Cristo inteiro, Deus verdadeiro e homem verdadeiro, com amor à Igreja e veneração filial à Mãe de Deus. São Cirilo de Alexandria, rogai por nós. Liturgia do dia. Leitura do livro das Lamentações. O Senhor destruiu sem piedade todos os campos de Jacó. Em sua ira deitou abaixo as fortificações da cidade de Judá. Lançou por terra, aviltou a realeza e seus príncipes. Sentados no chão, em silêncio, os anciãos da cidade de Sião espalharam cinza na cabeça, vestiram-se de saco, as jovens de Jerusalém inclinaram a cabeça para o chão. Meus olhos estão machucados de lágrimas, fervem minhas entranhas, derrama-se por terra o meu fel diante da arruinada cidade do meu povo, vendo desfalecer tantas crianças pelas ruas da cidade. Elas pedem às mães: o trigo e o vinho, onde estão? E vão caindo como derrubadas pela morte nas ruas da cidade, até expirarem nos colos das mães. Com quem te posso comparar? Ou a quem te posso assemelhar, ó cidade de Jerusalém? A quem te igualarei, para te consolar, ó cidade de Sião? Grande como o mar é tua aflição, quem poderá curar-te? Teus profetas te fizeram ver imagens falsas e sensatas, não puseram a descoberto a tua malícia, para tentar mudar a tua sorte. Ao contrário, deram-te oráculos mentirosos e atraentes. Grite o teu coração ao Senhor, em favor dos muros da cidade de Sião. Deixe correr uma torrente de lágrimas de dia e de noite. Não te concedas repouso, não cessem de chorar as pupilas de seus olhos. Levanta-te, chora na calada da noite. No início das vigílias, derrama o teu coração como água diante do Senhor. Ergue as mãos para Ele, pela vida de teus pequeninos, que desfalecem de fome em todas as encruzilhadas. Palavra do Senhor. Agora, desacelere o coração, o salmo do dia será cantado pela Marcela, e não passe por esse momento com pressa. Contemple a humilhação dos pobres, a ruína do santuário
e a aliança que Deus não esquece. Não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. Não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. Ó Senhor, por que razão nos rejeitastes para sempre? E vos irais contra as ovelhas do rebanho que guiais. Recordai-vos deste povo que outrora adquiristes, desta tribo que remistes para ser a vossa herança, e do monte de Sião que escolhestes por morada. Não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. Dirigi-vos até lá para ver quanta ruína no santuário do inimigo destruiu todas as coisas. E rugindo como feras no local das grandes festas, lá puseram suas bandeiras vossos ímpios inimigos. Não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. Pareciam lenhadores derrubando uma floresta, ao quebrarem suas portas com martelos e com malhos. Ó Senhor, puseram fogo mesmo em vosso santuário, rebaixaram, profanaram o lugar onde habitais. Não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. Recordai vossa aliança, a medida transbordou, porque nos antros desta terra só existe violência. Que não se escondam envergonhados o humilde e o pequeno, mas glorifiquem vosso nome o infeliz e o indigente. Não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres. Agora, vamos ao Evangelho. Escute com atenção. Uma só palavra de Cristo basta para curar aquilo que a mentira deixou em ruínas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando:
Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E digo a meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando viu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa do reino dos céus junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: vai e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a serviço. Quando caiu a tarde, levaram Jesus a muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Agora, vamos para o sermão baseado nos comentários da Catena Áurea compilados por Santo Tomás de Aquino, conversando com toda a liturgia. Hoje, a liturgia nos coloca diante de uma cidade ferida por palavras falsas e de uma alma curada por uma palavra verdadeira. Jerusalém está em ruínas. Os anciãos sentam-se no chão, as jovens inclinam-se a cabeça, as crianças desfalecem nas ruas, o santuário é profanado e o povo pergunta: quem poderá curar-te? Mas a ferida mais profunda não começou nas muralhas, começou na mentira. A primeira leitura denuncia: os profetas fizeram o povo ver imagens falsas, não puseram a descoberto sua malícia, deram oráculos mentirosos e atraentes. Eis o veneno: palavras bonitas que não convertem, discurso religioso que consolam sem curar, mensagens agradáveis que deixam o pecado intacto. Profetas que preferem manter o povo confortável a abrir a ferida para que Deus a cure. E aqui está a pergunta do dia: você quer a fé inteira que cura ou uma versão confortável de Cristo que deixa a alma em ruínas? Porque a cidade que não suporta a verdade acaba suportando o incêndio. A alma que rejeita a correção acaba abraçada à própria doença. A família que encobre a malícia acaba educando seus filhos para a fome espiritual. A igreja local, a comunidade, o coração, quando trocam a palavra de Deus por frases agradáveis, tornam-se santuário invadido. O Salmo clama: recordai vossa aliança. Não é o grito de quem negocia com Deus, é o grito de quem sabe que só a fidelidade divina pode salvar o que a infidelidade humana destruiu. Então, no Evangelho, entra em cena um homem inesperado, um oficial romano, um gentil, um estrangeiro, um homem de autoridade militar, mas que se aproxima de Cristo como suplicante. Ele poderia mandar em soldados, mas diante de Jesus ele não se apresenta como dono, e sim como mendigo. Senhor, o meu empregado está de cama. Observe, ele não pede por si, pede por um servo. Pseudo Crisóstomo nota a bondade desse homem. Ele sofre pela dor do empregado como se fosse perda própria. O centurião tem poder, mas não perdeu a compaixão. Tem autoridade, mas não se tornou duro. Comanda homens, mas sabe ajoelhar a alma. Que contraste com nossa época! Quantos têm um pequeno poder e já se tornam tiranos? Quantos ocupam um cargo, uma função, uma influência mínima e passam a tratar as pessoas como peças? Quantos falam de fé, mas não sofrem pela dor de quem está debaixo de seus cuidados? O centurião nos acusa. Ele não pertence visivelmente ao povo da promessa,
mas carrega no coração uma humildade que muitos filhos do reino já tinham perdido. Jesus responde: vou curá-lo. E aqui vem a palavra que a igreja colocou em nossos lábios antes da comunhão: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Essa frase não é uma decoração litúrgica. É raio que deveria partir o nosso orgulho antes de recebermos o corpo do Senhor. Você diz: Senhor, eu não sou digno, como quem repete uma fórmula ou como quem realmente sabe que não merece. Você se aproxima da Eucaristia como centurião, com fé e humildade, ou com alguém que já se acostumou com o Santo dos Santos. Santo Agostinho observa que, ao declarar-se indigno de receber Cristo em sua casa, o centurião mostrou-se digno de recebê-lo no coração. Ele temia que Jesus entrasse sob seu teto, mas Cristo já havia entrado em sua fé. É possível estar perto da igreja e longe de Cristo. É possível conhecer ritos, palavras e doutrina, mas não ter a humildade do centurião. É possível repetir Senhor e ainda manter a casa inteira fechada. Mas também é possível, como aquele romano, vir de longe e acertar o centro da fé. Uma só palavra de Cristo basta. Uma só palavra. Não mil justificativas, não discursos para adaptar Deus ao nosso gosto, não profecias atraentes que escondem a malícia. Uma só palavra verdadeira, acolhida com fé, cura mais do que todas as mentiras agradáveis do mundo. A primeira leitura mostra o estrago de quem escuta falsos profetas. O Evangelho mostra a cura de quem se submete à palavra verdadeira. A ruína nasce quando a mentira é recebida. A cura nasce quando a verdade é obedecida. E São Cirilo de Alexandria entra exatamente aqui. Ele viveu num tempo em que muitos queriam mexer no centro da fé com uma linguagem aparentemente refinada. Nestório recusava chamar Maria de Mãe de Deus, como se isso fosse apenas uma questão de palavras. Mas Cirilo percebeu o abismo. Se Maria não é Mãe de Deus, então aquele que nasceu dela não é confessado plenamente como Verbo encarnado. E se Cristo é dividido, a salvação inteira fica ferida. Perceba, não era briga por título devocional, era a defesa do Cristo inteiro. O mesmo Cristo que cura o servo à distância é o Verbo feito carne. O mesmo Cristo que toca a sogra de Pedro é Deus verdadeiro e homem verdadeiro. O mesmo Cristo que expulsa demônios com uma palavra é aquele que assumiu nossas enfermidades. Se você divide Cristo, destrói a medicina. Se transforma Jesus em mero exemplo humano, quem cura a paralisia do pecado? Se o reduz a ideia, símbolo ou mestre moral, quem carrega nossas dores? São Cirilo entendeu que uma fé adulterada não é uma fé mais suave, é uma fé incapaz de salvar. E essa tentação continua, talvez com nomes diferentes, mas com a mesma doença. Queremos um Cristo dividido, um Cristo que console, mas não julgue. Um Cristo que cure, mas não mande converter. Um Cristo de frases bonitas, mas não de dogmas exigentes. Um Cristo de sentimentos, mas não de cruz. Um Cristo sem igreja, sem sacramentos, sem verdade objetiva, sem mãe, sem autoridade, sem inferno e sem renúncia. Mas esse Cristo confortável é uma imagem falsa, e imagens falsas deixam Jerusalém em ruínas. O Evangelho prossegue. Jesus se admira da fé do centurião. Pseudo-Orígenes observa que Deus não se maravilha com ouro, riquezas ou poder, mas com a fé. Que vergonha para nós! O que admiramos? Status, inteligência, influência, beleza, segurança, aparência e números? Cristo se admira da fé humilde. E ainda diz: muitos virão do Ocidente e do Oriente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados fora. Essa palavra é dura. Ela atravessa toda a falsa segurança religiosa. Não basta pertencer externamente. Não basta carregar o sobrenome católico, tradição familiar, costume de missa, opinião correta. O centurião que parecia de fora entrou pela fé. Muitos de dentro ficaram de fora pela incredulidade.
Você vive como filho do reino ou apenas se presume herdeiro dele? A fé do centurião tem estrutura, humildade, confiança e obediência. Ele sabe o que é autoridade. Diz a um vai e ele vai, a outro vem e ele vem. Por isso entende que a doença, os demônios, a distância e a morte não estão em cima da voz de Cristo. Nós dizemos crer na autoridade de Jesus, mas discutimos cada ordem. Ele diz, perdoa, e nós guardamos rancor. Ele diz, vigia, e nós alimentamos a tentação. Ele diz, confessa, e nós adiamos. Ele diz, toma a tua cruz, e nós procuramos um evangelho sem peso. Ele diz, segue-me, e nós respondemos, sim, mas do meu jeito. Que fé é essa que chama Jesus de Senhor, mas trata sua palavra como sugestão? Depois, Cristo entra na casa de Pedro e vê a sogra dele com febre. Toca-lhe a mão e a febre a deixa, e ela se levanta para servi-lo. A cura verdadeira termina em serviço. Não termina em vaidade espiritual, não termina em autopromoção, não termina em espetáculo. A mulher curada se levanta e serve. Rábano vê nessa febre a alma doente pela concupiscência carnais. Tocada pela misericórdia divina, ela passa a usar para a justiça os membros que antes serviam à impureza. Que imagem concreta! Se Cristo te curou, onde está o teu serviço? Muitos querem ser curados apenas para voltar à mesma vida. Querem alívio, mas não conversão. Querem que a febre baixe, mas não querem servir. Querem paz interior para continuar confortáveis. Mas a mão de Cristo não toca a alma para devolvê-la ao egoísmo. Ele levanta para servir. Há uma falsa religião que diz, Jesus me faz bem. A religião verdadeira diz, Jesus me levantou. Agora a minha vida pertence a Ele. Ao cair da tarde, levam muitos possuídos e doentes. Cristo expulsa os demônios com sua palavra e cura todos. São Remígio chama Jesus de fonte de toda bondade, que fornece o remédio celestial. São João Crisóstomo vê ali uma multidão de milagres resumida em poucas palavras, para mostrar a torrente da misericórdia. Rábano explica, ele tomou nossas enfermidades não para permanecer com elas, mas para tirá-las de nós. Santo Hilário vai ao centro. Pela paixão de seu corpo, Cristo absorveu as enfermidades da fraqueza humana. Aqui está a resposta à ruína de Jerusalém. Não é uma teoria, é uma pessoa. O Verbo encarnado carrega o que nos esmagava. Mas atenção, ele carrega para nos libertar, não para nos permitir amar as cadeias. Cristo tomou nossas dores, não canonizou nossos pecados. Carregou nossas enfermidades, mas não abençoou nossa fuga da verdade. Curou os doentes, mas não mentiu sobre a doença. Expulsou os demônios com a palavra, mas não negociou com eles. E nós, muitas vezes queremos uma medicina que não diga o diagnóstico. Queremos consolo sem arrependimento. Queremos cura sem reconhecer a paralisia. Queremos que Cristo diga, está tudo bem, quando a cidade está destruída, o santuário profanado e as crianças morrendo de fome espiritual nas ruas da alma. A primeira leitura manda gritar ao Senhor, derramar o coração como água, chorar na calada da noite. A primeira leitura não diz, maqueie a ruína, não diz, invente imagens atraentes. Não diz, procure profetas que confirmem sua desordem. Diz, derrame o coração diante de Deus. A humildade do centurião começa onde termina a mentira dos falsos profetas. Ele não finge dignidade. Ele não negocia uma versão mais fácil de Cristo. Ele não reduz Jesus para caber em sua casa. Ele diz, não sou digno. E exatamente por isso recebe a palavra que cura. São Cirilo também não aceitou uma versão diminuída de Cristo. Defendeu a verdade inteira porque sabia que uma pequena rachadura no dogma abre uma grande ruína na alma. Quando a fé deixa de confessar Cristo inteiro, a oração perde força, a Eucaristia perde reverência, Maria deixa de ser venerada corretamente,
A cruz vira acidente, a redenção vira metáfora. E quando a fé vira metáfora, o pecado vira detalhe. Hoje, precisamos recuperar a coragem da fé inteira, não a coragem barulhenta de quem gosta de briga, não a dureza de quem usa a doutrina para humilhar, mas a coragem de São Cirilo. Servir a verdade que salva. A caridade não consiste em esconder o erro. A caridade é recusar a mentira que deixa o doente na cama. Se um servo está paralisado, você chama ao médico. Se uma cidade está em ruínas, você clama ao Senhor. Se uma doutrina está falsificada, você defende Cristo. Se sua alma está febril, você deixa Jesus tocar a sua mão. Se demônios assolam a noite, você se coloca sob a palavra que expulsa as trevas. Então, pergunte com sinceridade: que profetas você tem ouvido? Os que descobrem sua malícia para que Deus mude sua sorte? Ou os que oferecem oráculos mentirosos e atraentes? Você quer um sermão que te converta? Ou um que apenas te conforte? Você quer um Cristo que entre na sua casa para governá-la? Ou apenas uma palavra bonita na parede? Quer comungar dizendo não sou digno, com o coração quebrado? Ou continuar se aproximando do altar como quem tem direitos diante de Deus? A palavra de Cristo cura, mas só cura quem a recebe inteira. Ela cura a inteligência confundida, cura a vontade paralisada, cura a febre da concupiscência, cura a arrogância religiosa, cura a covardia diante da verdade, cura a fé diluída que tem medo de confessar Cristo como Ele é, Deus verdadeiro e homem verdadeiro, uma só pessoa divina, nascido da Virgem Maria, Senhor da doença, dos demônios, da distância, da morte e da história. Hoje, Cristo passa por Cafarnaum e encontra um centurião humilde. Entra na casa de Pedro e levanta uma mulher para servir. Recebe multidões ao anoitecer e cura com sua palavra. E ao fundo, Jerusalém chora porque escutou mentiras por tempo demais. Não espere sua alma virar ruína completa para abandonar os falsos profetas. Não espere a febre consumir sua força para entregar a mão de Cristo. Não espere a paralisia do pecado se tornar costume. Derrame o coração diante do Senhor. Diga com verdade: Senhor, eu não sou digno. E depois escute a palavra que cura. Mas quando Ele te levantar, sirva. Quando Ele te corrigir, obedeça. Quando Ele te iluminar, confesse. Quando Ele te mostrar a mentira, abandone-a. Quando a palavra te der Cristo inteiro, não troque por uma versão menor. Porque a fé confortável deixa a cidade em ruínas. A fé humilde recebe uma só palavra de Cristo, e essa palavra basta para curar. Novamente, São Cirilo de Alexandria, rogai por nós. Amém. Se essa liturgia te ajudou a desejar a fé inteira que cura, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative todas as notificações para acompanhar diariamente a Santa Liturgia Diária. E comente aqui embaixo: Senhor, dize uma só palavra. Que esse comentário seja também uma pequena oração, pedindo que Cristo cure em nós tudo aquilo que a mentira deixou em ruínas. E para encerrar, Nossa Senhora das Lágrimas, rogai por nós. São José, rogai por nós.